Armando Mercadante, entrevista. Nam-myoho Renge Kyo. Calma, você não errou o canal. Acabei de recitar o mantra do budismo de Nichiren Daishonin, que de acordo com os seus praticantes, é transformador quando recitado com muita fé. Para falar a respeito, vamos entrevistar um membro e praticante, um dirigente, Jacimar Cavalcante. Existem várias correntes, escolas de budismo. O que é o budismo de Nichiren Daishonin e quando surgiu? O budismo de Nichiren Daishonin, ele surge a partir do século XIII, 1253, depois dos estudos feitos durante 30 anos, 20, 30 anos, por Nichiren, que foi para a escola com 12 anos de idade. E então, depois de estudar várias escrituras budistas, disponíveis na época, ele chegou à conclusão de que a escritura chamada Sutra do Lótus era mais importante, e que continha o necessário para que o budismo funcionasse na vida das pessoas. E qual é a diferença do budismo tradicional? O budismo, na verdade, a gente chama de budismo Hinayana, e budismo Mahayana. Hinayana, a palavra Hinayana, o inicial dela, Hina, significa estreito, e o final dela, Yana, Hinayana, significa portão. Então, seria assim, um portão estreito e que naturalmente poucas pessoas conseguem passar por ele. E o Mahayana, Maha é largo, então um portão largo pelo qual várias pessoas conseguem passar por ele. Qual é o significado disso? Depois da morte do Buda Sakyamuni, também conhecido como Siddhartha Gautama, a ordem budista se reuniu para compilar os ensinamentos. Então, os budistas mais tradicionais achavam que era necessário a reclusão, usar trajes que marcassem bem os budistas, enquanto que uma outra parte da ordem budista acreditava que isso não era necessário para se atingir o propósito do budismo, que é a iluminação. Então, houve um racha na ordem budista, e aí um grupo ficou conhecido como Hinayana, que é o pessoal mais tradicional, que queria conservar as coisas para poucos. Então, o Hinayana, ele não se compromete com a matéria, com o bem capital. O Hinayana acredita, que é possível cortar os desejos. Por isso, então, vive recluso, longe da família, vive como pedinte, e vive orando, vivendo somente de oração e de doações. E o budismo Hinayana, o budismo Mahayana, acredita que qualquer pessoa pode praticar o budismo e obter todos os benefícios da prática do budismo. O Mahayana, ele também acredita no estado de iluminação? Sim, também acredita no estado de iluminação, só que não acredita que você precisa cortar, deixar de extinguir os desejos para conseguir ser feliz. Existe um princípio budista chamado desejos mundanos são iluminação, em que a gente pode ter uma família, pode ter uma carreira profissional, pode viver como a gente vive hoje. Isso, para os budistas Hinayana, é a vida mundana, secular. Então, eles acham assim que isso não serve para um budista. Mas a prática do budismo Mahayana é clara em relação a isso. Os desejos mundanos são a própria iluminação.
Então a gente precisa usar a sabedoria que advém da prática do budismo, né, para saber assim, utilizar os desejos, né, de forma sábia, saudável, né, e que, de maneira que contribua para a coexistência pacífica entre as pessoas, e não que sirva para elas se destruírem. Agora vocês têm um livro sagrado. Além do Sutra de Lótus, qual a outra prática que vocês fazem? O budismo Nichiren, né, ele estabeleceu como prática principal a recitação do título do Sutra do Lótus, que é Myoho Renge Kyo, né? E na frente desse Myoho Renge Kyo a gente recita Nam. Então a frase é Nam Myoho Renge Kyo, né? Devotar a vida à lei de causa e efeito, né? E ser coerente, né, com isso, né? Então fazer a oração, né? Orar o Nam Myoho Renge Kyo, né? Estudar os ensinamentos budistas e viver de forma coerente com o que a gente pratica, né? De acordo com o que você falou e com a prática, causa e efeito, se fizer alguma coisa de errado, isso vai voltar para a pessoa. Essa é a lei de causa e efeito geral do budismo Hinayana. No budismo Mahayana existe um outro conceito, né, que é a simultaneidade da causa e do efeito. Então, no budismo Hinayana, né, então se você fez o errado, né, e aí então vai receber um efeito errado, né, se maltratou, vai ser maltratado. Isso faz com que as pessoas se sintam tolhidas. As pessoas têm medo de agir, de errar, de cometer erros, etc., né? Então, o budismo Mahayana acredita que a simultaneidade da lei de causa e efeito, aliado a outros conceitos budistas, né, um pouco mais complexos, né, fazem com que a gente tenha uma visão da vida mais positiva, mais proativa, né? A gente não tem medo de errar, desde que a gente consiga reconhecer, né? E esse é um outro conceito budista chamado transformar aquilo que era veneno em remédio, né? Então, reconhecer o erro, né? Se fez mal a alguém, consertar, né? E aí recomeçar. O Sutra do Lótus, como eu te falei, ele tem 28 capítulos, né? E todos os capítulos começam com Niji. A princípio, na tradução literal, Niji significa assim eu ouvi, né? Então, em cada capítulo, o Buda Sakyamuni ia se aprofundando cada vez mais para fazer com que as pessoas pudessem compreender. É fácil, um exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. É fácil ensinar limite, derivada integral para as crianças de 5 anos de idade? Não é. Por quê? Porque elas não têm maturidade para entender aquilo, né? Então, por essa razão, o Buda Sakyamuni ele não podia dizer logo de cara, é isso, né? O budismo é assim. Então, ele tinha que ir acompanhando a maturidade das pessoas até chegar no ápice e poder dizer a grande verdade. Agora, de acordo com o que você falou, ainda na questão do causas e efeitos, uma pessoa que pratica o budismo de Nichiren, mas anda se corrompendo e corrompendo a sociedade, qual vai ser o efeito na vida dela? Existe um outro conceito chamado de revolução humana, né? Toda revolução acontece morte, não é? De um jeito ou de outro. Ou morte porque a pessoa perdeu a vida, morreu, né? Como na Revolução Francesa, como na Revolução Americana, né? Na maioria das revoluções, na Revolução Chinesa. Então, mas na Revolução Humana, o que morre, na verdade, né, é aquela pessoa que não reconhece os seus erros, que não luta contra a sua tendência negativa, né?
essa pessoa se transforma numa pessoa de coragem, que consegue reconhecer os seus próprios erros, lutar contra a sua tendência negativa e se tornar uma pessoa autêntica. Em outras palavras, a revolução humana é o próprio estado de Buda. E não é uma coisa que existe o início, o meio e o fim. É uma luta diária, né, que a gente vai melhorando aos poucos. Então quer dizer que, por exemplo, a pessoa que está praticando o budismo de Nichiren e está fazendo alguma coisa errada, negativa para a sociedade, em pró à humanidade, é somente com a prática e com o despertar que vai fazer com que ela realmente consiga vencer. Decida mudar. Decida mudar. Decida mudar. Veja bem, poucas pessoas deixam de fumar cigarro porque uma outra pessoa diz assim: pô, você precisa deixar de fumar, isso vai fazer mal para você, né? Já ouvi inclusive pessoas dizendo assim: ah, eu não me importo em fumar, eu sei que não adianta você me dizer que o cigarro vai me matar aos poucos porque eu não quero morrer rápido, né? Então as pessoas fazem esse tipo de anedota, né? Mas as pessoas param de fumar quando elas decidem fazer isso, né? E uma pessoa pode decidir aprender uma determinada coisa ou pode também decidir não aprender, né? Por várias razões. Isso porque o aprendizado depende muito do aprendiz também, né? E assim é o budismo. O budismo funciona a partir do momento em que a gente decide fazer uma mudança na nossa vida. Agora, quando eu iniciei a entrevista, eu recitei o mantra. E, de acordo com todos os membros, ele é transformador, quando é feito com muita fé. Como a pessoa pode praticar esse mantra? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3? Isso. 1, né, é você todos os dias se esforçar para recitar 1 hora de Nam-myoho Renge-kyo todos os dias. Mas já acima, eu não consigo, né? Faça 5 minutos hoje, amanhã faça 6, depois de amanhã 7. Um dia, se você persistir, você vai conseguir fazer todo dia 1 hora. E eu posso te garantir que depois de fazer 1 hora, durante vários meses, você vai querer fazer mais, porque você vai conseguir sentir isso. O 2, né, é o primeiro dígito do número 20. Esforçar-se para estudar o budismo todos os dias durante 20 minutos. E o número 3, né, é durante o seu dia, no convívio com outras pessoas, se esforçar para fazer a diferença de maneira positiva na vida de outras pessoas. Seja com o seu sorriso, seja com a sua gentileza, seja com o seu encorajamento, com a sua motivação, né? Com a sua vida positiva, com a sua energia positiva, né? Então, 1, 2, 3. E o 0? 0 de reclamação. Esse é o melhor. Quanto menos se reclama da vida, mais a gente consegue se concentrar nas coisas positivas. Então é bem disciplinador, né? Sim. Porque vai ter que trabalhar com o foro íntimo, sim, né? Acaba que é um trabalho bem individual, né? Isso. É uma luta, né? A ordem budista existe até hoje, aquela que eu falei no início da nossa conversa, né? Hoje a ordem budista é chamada de Soka Gakkai, né? Soka Gakkai, no nosso português, significa Sociedade Criadora de Valores Humanos, né? Então, as reuniões acontecem desde 1930, né? Daqui a 11 anos vai fazer 100 anos a Soka Gakkai. Mas, só um minutinho. A Soka Gakkai, ela é uma organização na qual pertence o budismo de Nichiren? A gente pratica o budismo Nichiren, né? Da maneira como o Buda Nichiren ensinou. O budismo Mahayana, né? Que não existe uma pessoa que é mais budista que outra, que saiba mais do budismo que outra. Todos aqueles que seguem o 0, 1, 2, 3 se tornam pessoas que conseguem mudar, né, de forma significativa para melhor, né, como seres humanos. A Soka Gakkai e o budismo de Nichiren
Isso é em todo o Brasil, em todo o mundo? O budismo Nichiren, né, e a Soka Gakkai estão presentes em 192 países, né? Há mais ou menos 13 milhões de pessoas que praticam, né, o budismo da Soka Gakkai e o budismo Nichiren, né? A Soka Gakkai no Brasil, né, e em outros países tem escolas e universidades. Você pode me perguntar assim, é só para os membros da Soka Gakkai? Não, né? A gente já teve, tem muitas pessoas de outras denominações religiosas, né, que estudam em escolas que se chama de colégio e universidade Soka, né? Por quê? Porque o fundador da Soka Gakkai era um professor, né, um professor de geografia, né, japonês, que em 1906 lançou um livro de geografia que foi utilizado pelo Ministério da Educação japonesa em várias escolas de ensino fundamental. Então, esse professor, já com 60, 70 anos de idade, ele encontrou então o budismo Nichiren, né, que é baseado no Sutra do Lótus. O segundo capítulo do Sutra do Lótus, o capítulo Meios, fala sobre a educação humanística, né? Então ele viu ali, né, naquela forma de prática religiosa, uma forma, né, uma maneira de reforma do ser humano, da revolução humana, né? Então ele começou naquela época e hoje em dia o budismo está em 192 países, né? É a organização budista mais bem organizada e maior do mundo. Agora nós podemos falar que é uma filosofia humanística? Pode sim. Existem várias pessoas, né, inclusive algumas pessoas líderes de outras denominações religiosas, né? Existe existe um pastor batista, né, que escreveu um livro, foi lançado esse ano, né? Ele fala assim, o nome do livro é assim, em português seria um professor budista de um pastor batista, como a minha jornada interreligiosa com Daisaku Ikeda me fez um cristão melhor, né? Então, eu tenho esse livro, estou perto de terminar de ler, e ele reconhece, né, que no século XXI a atividade religiosa, né, assim, adequada da Soka Gakkai, né, tem feito bastante diferença nas sociedades onde ela existe. Então acaba sendo algo transformador. Sim. Né, propiciando até a união e a integração de outras religiões, né? Com que eu acho que outras denominações religiosas, exatamente. Em bem de um bem maior, isso, né, na verdade. Da coexistência pacífica. Para o budismo, né, nós somos todos moradores de um mesmo local, o planeta Terra. Dentro de uma irmandade e fraternidade. Dentro de uma irmandade, de uma fraternidade, exatamente. Por exemplo, uma pessoa que quer entrar, fazer parte da Soka Gakkai, ser um membro do budismo de Nichiren, tem alguma distinção de mulher, homem? Tem que ter algum padrinho? Não. Como é que é a entrada dessa pessoa? Não. As pessoas que buscam o budismo, né, não precisam se preocupar com absolutamente nada em relação a esse aspecto, né? Todas as pessoas que praticam o budismo, né, são livres, né, em relação às suas preferências, né, em relação à vida que elas desejam levar, né? A única coisa que o budismo solicita das pessoas é a dedicação, né, e a visão de vida, né, que possa realmente modificar, né, o comportamento das pessoas e fazer com que elas se tornem úteis para os outros, né, feliz enquanto promovem também a felicidade de outras pessoas. Mas de maneira nenhuma, né, existe uma prerrogativa, né, para a pessoa se tornar budista, né, ser de um determinado grupo étnico, ou ser de determinado gênero, ou ter determinada idade.
em absoluto. Isso quer dizer, todos são aceitos. Todos são absolutamente aceitos. E se você quiser saber um pouco mais a respeito desse assunto, as informações estarão na descrição do vídeo. Lembrando que, inscreva-se no canal, deixe seu like. Não esqueça de ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço pela oportunidade. Sucesso em sua caminhada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Armando Mercadante, entrevista.